Olá, amores! Estamos de volta com mais uma dica do nosso canal Viajando na História. Desta vez, vamos falar de uma das mais polêmicas figuras da Revolução Francesa, a mítica rainha da França, Maria Antonieta, que no dia 16 de outubro de 1793, há exatos 227 anos, foi executada na guilhotina depois de passar cerca de um ano presa e ter sido julgada e condenada à morte após a deposição e execução do seu marido, o rei Luís XVI, na Revolução Francesa do século XVIII. Muita gente só conhece Maria Antonieta da forma quase caricatural como ela foi retratada no filme Maria Antonieta, de 2006, da diretora Sofia Coppola. Mas ela foi bem mais do que aparece no filme. Vamos conhecer um pouco da história dessa rainha que teve um destino trágico? Virar ícone de uma época, representar uma classe, um modo de pensar e de viver, é destino para poucas pessoas. Uma delas, sem dúvida, foi a austríaca Maria Antônia Josefa Joana von Habsburg-Lorena, ou simplesmente Maria Antonieta para os franceses. O problema é que, dependendo de quem a julga, ela é vista de jeitos completamente diferentes. A controvérsia começou ainda na época da sua morte, no fim do século XVIII. De um lado, ela era odiada, tida como símbolo da arrogância e da insensatez da monarquia francesa. De outro, era admirada como uma mártir, quase uma santa, sacrificada por loucos que tinham se voltado contra a ordem sagrada das coisas. Durante muito tempo, a discórdia prosseguiu, e no meio da briga sobrava pouco espaço para quem queria conhecer a Maria Antonieta de carne e osso. Estudos atuais mostram que ela não foi uma mulher fútil e ingênua, mas sim uma mestra em usar o glamour como uma arma para se firmar e sobreviver numa corte estranha e hostil, se tornando uma celebridade na época e tirando vantagem disto. Mas toda a astúcia com que Maria Antonieta se firmou na corte de seu marido, o rei Luís XVI, não lhe serviu de nada quando estourou a Revolução Francesa em 1789, que proclamou a liberdade e a igualdade para todos os cidadãos. A Revolução Francesa foi uma das maiores reviravoltas da história, considerada o marco que separa a Idade Moderna da Idade Contemporânea. Era o fim do que ficaria conhecido como o Antigo Regime, em que os privilégios da nobreza estavam acima de tudo. Era o fim do mundo de Maria Antonieta. A trágica saga de Maria Antonieta começa em Viena, na Áustria, numa corte bem menos chique que a da França. Em 2 de novembro de 1755, a imperatriz Maria Teresa deu à luz uma menina pequenina, porém saudável. Era Maria Antônia, seu 15º bebê. O pai, Francisco I, era imperador do Sacro Império Romano Germânico, que naquela época unia algumas nações da Europa Central. Com a morte de Francisco I, em 1765, Maria Teresa buscou se aproximar das outras cortes europeias. Usou uma estratégia bastante comum na época. Ofereceu suas filhas em casamento. Maria Antonieta se tornou, assim, pretendente de Luís Augusto, neto do rei francês Luís XV. Com a morte prematura dos pais, o rapaz havia se tornado o Delfim, como era chamado o herdeiro do trono francês. A ideia de Maria Teresa era criar uma aliança duradoura com a França, que vivia entrando em conflito com a Áustria e outros membros do Sacro Império. A corte francesa resistiu bastante à união com a família austríaca, mas em 1769 veio a proposta oficial de casamento. As diferenças entre os noivos não poderiam ser maiores. Segundo os relatos da época, Maria Antonieta, com 14 anos, tinha uma impecável pele branca, boca carnuda, cabelos louros e olhos azuis. Caminhava e dançava com elegância. Já Luís Augusto, um ano mais velho que ela, parecia ter crescido demais para a idade. Era desengonçado, absurdamente tímido e considerado um palerma pela corte francesa.
Seu único traço aparente de nobreza eram os belos olhos azuis. Mas, como ele não levava mesmo jeito para a perfeição, era levemente míope. O casamento aconteceu em abril de 1770, numa igreja de Viena, e teve toda a cara de arranjo político, já que foi feito por procuração. Logo após a cerimônia, um cortejo com 57 carruagens se pôs a caminho da França. Por exigência da nova pátria, ao chegar à fronteira com a França, Maria Antonieta foi obrigada a deixar para trás tudo que tivesse relação com a Áustria. Não apenas seu enxoval e suas damas de companhia, mas até as roupas que usava. Maria Antonieta despiu-se e recebeu um vestido dourado para continuar a viagem. Em território francês, a jovem conheceu o rei Luís XV, então com 60 anos. Depois foi a vez do noivo. Luís Augusto, que tivera pouquíssimo contato com mulheres e certamente era virgem, acabou dando apenas um beijo rápido no rosto de Maria Antonieta. Uma nova cerimônia de casamento foi celebrada em Versalhes, o subúrbio nos arredores de Paris, onde residia a corte francesa. Sob os olhos atentos da nobreza, o casal se retirou para a cama. Ali aconteceu algo que iria se repetir durante anos, ou seja, nada, como escreveu o próprio Delfim no seu diário na manhã seguinte. O casamento só seria consumado 7 anos depois. Contudo, a recepção a Maria Antonieta na França não foi nada agradável. Não foi fácil para a menina de 14 anos se adaptar à nova vida na França. Claro que Maria Antonieta apreciava estar vivendo no Palácio de Versalhes, o mais esplendoroso da Europa. Mas as complicadas regras de etiqueta da corte francesa a irritavam um bocado. Para piorar, a privacidade era praticamente inexistente. Em tudo que fazia, ela era observada pelos membros da corte. O estranhamento da jovem com a nobreza francesa fez com que ela fosse detestada pela corte, que a apelidava de forma pejorativa, fazendo trocadilhos com ela, chamando-a de l'Autrichienne, que significa a austríaca, ou l'autre chienne, que significa a outra cadela, termos com o mesmo som em francês. A rainha também não era benquista pelo povo, que a considerava perdulária, ou seja, gastadeira, e defensora dos interesses austríacos. Por algum tempo, a princesa teve que suportar a má fama, até que, em 1774, o rei morreu de varíola. Luís Augusto e Maria Antonieta viraram, assim, os soberanos da França. Num piscar de olhos, a rainha usou sua nova posição para criar uma vida de sonho e aproveitar bastante os luxos que a corte francesa poderia oferecer. Maria Antonieta tratou de dispensar boa parte das antigas damas de companhia, povoou a corte de gente jovem e bonita, organizava corridas de cavalos e se divertia em passeios de carruagem a toda velocidade. O que mais fascinava a rainha, entretanto, era o agito da noite parisiense. A cidade, então, uma das maiores do mundo, tinha 600 mil habitantes. Além de frequentar óperas, Maria Antonieta adorava participar de bailes a que as mulheres compareciam mascaradas. Assim, podia se misturar com plebeus sem ser reconhecida. O rei parecia satisfeito em fazer as vontades de sua esposa. Como ela gostava de jogar cartas, por exemplo, Luís XVI instalou um cassino particular em Versalhes. Na estreia da nova atração, a rainha jogou durante 36 horas seguidas. Perdeu uma boa quantia de dinheiro nos cofres da coroa, mas nada comparável, é claro, ao que ela gastava para aumentar sua coleção de diamantes. Quando o rei ficou sabendo da paixão da esposa pelo teatro, a presenteou com um palco particular no Palácio do Petit Trianon, em Versalhes. Luís XVI vibrava com o desempenho da esposa como atriz, mas é claro que nem todos ficavam contentes no palácio. A rainha distribuía convites apenas para as pessoas de sua preferência, passando por cima da etiqueta da corte e sem respeitar o ranking dos títulos de nobreza.
Por trás desse mundo de diversão e festas, Maria Antonieta tinha que suportar muitas pressões. Os nobres que haviam sido excluídos do convívio com a rainha não paravam de caluniá-la. O jeito de Maria Antonieta reagir era manipular sua aparência. Ela usava a moda como um instrumento político, como forma de aumentar ou sustentar sua autoridade. Por meio de novas roupas, sapatos e penteados hiperexagerados, a rainha se impôs, colocando-se acima de qualquer mulher francesa, sendo uma atitude inédita para uma rainha da época. A posição de Maria Antonieta na corte francesa melhorou bastante depois que ela e Luís XVI finalmente tiveram seu primeiro bebê. Em 1778, nasceu Maria Teresa, batizada em homenagem à avó materna. O tão esperado Delfim, o herdeiro do trono, Luís José, veio em 1781, consolidando a posição de Maria Antonieta na corte francesa. Depois do nascimento do herdeiro, Maria Antonieta ganhou coragem para desafiar ainda mais os costumes de Versalhes. Por exemplo, quando teve os últimos 2 filhos, um menino, o príncipe Luís Charles, e uma menina, a princesa Maria Sofia, que morreu um dia antes de completar 1 ano de idade, ela se recusou a dar à luz em público, quebrando a tradição da corte francesa. Mesmo que Antonieta em si não fosse a maior déspota da corte de Versalhes, ela se tornou símbolo e bode expiatório dos problemas sociais pelos quais o terceiro estado passava na França, recebendo a grande ira popular. Tudo começou em 14 de julho de 1789, quando o povo francês, revoltado, invadiu a Bastilha e libertou os presos do regime absolutista, dando início, de fato, à Revolução Francesa. Os populares tomaram as lanças da guarda e capturaram a família real, obrigando-os a subirem nas carroças, saindo do Palácio de Versalhes rumo ao Palácio das Tulherias, na capital. Contidos, mas não condenados, o rei e a rainha só seriam alvo das sentenças revolucionárias após a famosa fuga de Varennes, quando Luís XVI tentou fugir com sua família para a Áustria, para daí comandar um exército contra-revolucionário e acabou falhando nos seus planos. Sendo reconhecidos por populares, na cidade de Varennes, foram reconduzidos para Paris, onde, acusados de traição, foram presos e processados pela Assembleia Nacional. No início de 1793, então, a Assembleia condenou Luís XVI à morte por conspiração, e ele teve a sua cabeça cortada em evento público com dezenas de milhares de franceses. Durante o processo, discutia-se o destino da rainha. O fim da vida da rainha da França, Maria Antonieta, foi, no mínimo, torturante, passando suas últimas 11 semanas numa pequena cela na prisão de La Conciergerie, prisão considerada como a antessala da morte durante o período do terror. Na época, com 37 anos, Maria Antonieta estava com os cabelos brancos e pele pálida, devido ao choque causado por toda aquela conturbação. Durante 36 horas, ela foi julgada de maneira tortuosa e fatigante, quando tentaram a qualquer custo destruir a imagem pública da rainha e acusá-la de algo que pudesse levá-la à guilhotina. Então, naquele tribunal, ela foi sentenciada à morte por alta traição, esgotamento do Tesouro Nacional e conspiração. Diante dessa situação, seus dias estavam contados. Antes de ser morta, os franceses ainda usaram sua situação de vulnerabilidade, cortando seus cabelos apenas por sadismo. Recebeu um vestido simples e branco, sem todo o material caro com a qual ela estava acostumada, e foi levada para o local da sentença. Maria Antonieta foi então posicionada, a lâmina solta, e assim estava decapitada a última rainha Bourbon da França. Em frente, uma multidão comemorava ao som dos gritos "Vive la France, vive la République". Executada ao meio-dia de quarta-feira, 16 de outubro de 1793, em plena Praça Luís XIV, conhecida hoje como La Place de la Concorde,
Entre os brados de uma multidão eufórica, Maria Antonieta de Habsburgo-Lorena perdeu importância logo depois de sua morte. As pessoas que ali estavam para prestigiar o espetáculo de ver uma rainha da França decapitada rapidamente se dispersaram, enquanto o corpo e a cabeça da vítima permaneceriam insepultos no cemitério da Rue d'Anjou, esperando que outros cadáveres se juntassem ao dela para que fossem enterrados em conjunto. Esse intervalo de tempo permitiu que a futura Madame Tussaud, isso mesmo, aquela dos famosos museus de cera, esculpisse com esse material o rosto sem vida da soberana. Só em 1º de novembro, um dia antes de Maria Antonieta completar 38 anos, foi que os restos mortais da rainha viúva encontraram breve repouso, numa tumba não identificada. Só com a restauração dos Bourbons, em 1815, com a ascensão de Luís XVIII, irmão de Luís XVI, ao trono, é que foi dada uma ordem de busca pelos restos mortais dos monarcas, sepultados no cemitério da Rue d'Anjou. O corpo de Maria Antonieta foi encontrado primeiro, já bastante deteriorado devido à cal viva colocada por cima dos corpos. Porém, segundo o relato de um dos membros da equipe de inspeção, a cabeça dela ainda estava inteira, reconhecível especialmente pelo seu lábio inferior, característica típica da dinastia dos Habsburgo. Além disso, as ligas elásticas que ela usava no dia de sua execução, além de um pouco de cabelo, estavam perfeitamente preservados. Os remanescentes humanos do rei, por sua vez, foram descobertos no dia seguinte. Depois disso, ambos foram novamente sepultados, desta vez na Catedral de Saint-Denis, onde ficam os túmulos dos reis franceses desde a Idade Média. O enterro foi feito com toda a pompa e cerimonial dignos de um rei e rainha da França. Uma escultura localizada no recinto principal da catedral representa uma versão idealizada do casal real em oração. Agora, vamos concluir nossa conversa com 3 curiosidades que têm relação com a execução da rainha Maria Antonieta. Primeira curiosidade. A Conciergerie e a Sainte-Chapelle são os vestígios do mais antigo palácio real parisiense, o Palácio de la Cité, considerado uma das maravilhas da arquitetura medieval na França. No final do século XIV, o rei Carlos V se mudou para o outro lado do rio Sena, se instalando no Palácio do Louvre. O antigo palácio continuou a ser usado para funções administrativas e como sede do parlamento. Na ausência do rei, um concierge foi nomeado para administrar o local. Daí a origem do nome Conciergerie. A partir de 1391, parte do imóvel passou a ser usado como prisão, tanto para prisioneiros comuns como políticos. O tratamento dado aos prisioneiros dependia de sua condição social. Os mais ricos tinham celas individuais, com cama e escrivaninha. Os mais pobres dormiam em cima da palha, em celas escuras, úmidas, tomadas pelas pragas. Durante a Revolução Francesa, a prisão recebeu sua prisioneira mais ilustre, a rainha Maria Antonieta. Reza a lenda que, ao aguardar a morte em sua cela, seus cabelos ficaram brancos de um dia para o outro. A rainha deportada deixou a Conciergerie para ir para a guilhotina, instalada na atual Place de la Concorde. A cela de Maria Antonieta e sua trajetória dentro da prisão foram reconstituídas. Além de Maria Antonieta, a Conciergerie, que passou a ser conhecida como a antecâmara para a morte, recebeu cerca de 2.700 prisioneiros durante o Reino do Terror, todos eles encaminhados para a guilhotina. Trata-se de um testemunho emocionante desta época revolucionária. A visita à Conciergerie é imperdível para aqueles que querem entender um pouco mais sobre a Revolução Francesa. Segunda curiosidade. Apesar de todo o glamour que cercou sua vida, Maria Antonieta foi uma mãe amorosa e preocupada com seus filhos, tentando protegê-los até o fim. O destino deles, após a morte dos pais, também foi trágico. 2 dos seus filhos morreram antes da Revolução Francesa. O Delfim, Luiz José, morreu aos 7 anos de idade, provavelmente de tuberculose. E a pequena Maria Sofia, antes de completar 1 ano.
Já o segundo filho, Luís Carlos, proclamado pelos monarquistas como rei Luís XVII, após a morte do seu pai em 1793, acabou falecendo na prisão por uma doença desconhecida, provavelmente fruto das precárias condições do local. Somente a primogênita, a princesa Maria Teresa, sobreviveu e chegou à idade adulta, tendo sido libertada em 1795, aos 17 anos, e entregue aos seus parentes austríacos. Ela acabou se casando com seu primo, o Duque de Angoulême. No entanto, sua vida como duquesa não foi das mais felizes. O casamento nunca foi consumado e ela passou a maior parte da vida exilada. Maria Teresa morreu em outubro de 1851, aos 72 anos de idade. Terceira e última curiosidade. A guilhotina foi um aparelho de decapitação mecânica criado pelo médico Joseph Ignace Guillotin, com o objetivo de humanizar, isso mesmo, humanizar as execuções por decapitação, que era realizada desde a Idade Média com machados, que muitas vezes não era afiado o suficiente e provocava uma morte muito sofrida para as vítimas. A guilhotina teve seu auge no chamado período do terror da Revolução Francesa, onde, além dos reis da França, mais de 10 mil pessoas foram decapitadas nesse período. Esse instrumento de pena de morte foi utilizado na França até o ano de 1977, ou seja, século XX. E em setembro de 1981, a França proibiu a pena de morte, abandonando a guilhotina para sempre. E aí, gostaram da nossa dica de hoje? Continue acompanhando o nosso canal. Próxima semana tem mais, ok? Até a próxima. Beijos.